outro significado de Ará? De Ará mesmo, né? Eu vou deixar aqui. Bom, a rede social, ela foi feita pela primeira vez para uma exposição individual que a gente tinha na Gentil Carioca, no Rio de Janeiro, no começo desse ano. E o nome da exposição era Utopia. Então a gente partiu de vários elementos da cultura indígena, com os quais a gente já tinha também pontos de interesse e que já foram fontes de inspiração para o nosso trabalho em outros momentos também. Mas a gente fez toda uma compilação em cima de como resgatar esses elementos e incorporar, e um pouco dentro do discurso da antropofagia, de redeglutir essas referências que estão sempre sendo esquecidas e marginalizadas. E a rede é, por excelência, esse símbolo da preguiça, né? Desse lugar de um não fazer, de uma não atividade. E aí a gente foi o trabalho que aconteceu da maneira mais espontânea dentro de todos os trabalhos da exposição, assim. Ele nasceu quase que de um vômito, assim, como Macunaíma nasceu, sabe? E, enfim, ele parte dessa operação que é muito simples, que também é muito recorrente na nossa obra, né, de costurar essas redes juntas, e aí juntas elas formam essa espécie de um barco que você vai navegar e você vai ter que negociar com os outros passageiros dessa nau, como você vai se mexer, qual é a movimentação que você vai fazer. Isso muda toda a dinâmica, né, de atividade ou não atividade da coisa. A gente é um grupo, um coletivo que trabalha sempre também com pensando a coletividade, o comum, o público, né? Então, a rede social, no sentido das trocas, né? De uma teia que se faz de contatos, só que como a gente sempre propõe, né? Um contato que seja mais aproximado, né? Mais corpo a corpo, né? E a rede é um elemento da cultura indígena que é um elemento que, embora seja uma sociedade muito coletiva, né? Em vários aspectos, né? Em todos, mas a rede é um elemento que é de cada um, né? Cada um tem a sua rede, né? Dorme na sua rede, né? O seu, quase como se fosse a sua unidade, intimidade. E a gente pega isso e expande, né? Costurando, botando uma do lado da outra, igual a gente faz também com outros trabalhos, com outros elementos, né? De pegar uma coisa que é para um só, né? E colando, fazendo isso virar uma experiência relacional maior para mais pessoas. O trabalho fala dessa política do corpo, né? de coloca as pessoas em contato, em contágio o tempo inteiro, e é um trabalho que tem uma dimensão física muito forte. Você, para se manter ali na rede, para ficar em pé, para pular de uma para outra, é quase uma ginástica, né? Então você sua, todo mundo sua, vão trocando fluidos ali. Mas, ao mesmo tempo que ela é uma rede só, pela dinâmica, né, das muitas redes unidas, e pelas cores, que são muito diferentes, isso cria uma espécie de fronteira. Mas é uma fronteira que é totalmente permeável, porque com o balanço de um lado chegando no outro, essa energia te joga para uma outra, e que já tem uma pessoa, então você tem que negociar aquele espaço. E acho que essa negociação constante de espaços e territórios e corpos em contato é uma camada muito interessante e potente do trabalho. Antes de passar para você, Júlio, uma amiga ontem na abertura, né, observou uma coisa que a gente acho que não tinha pensado, que é mais difícil estar dentro da rede ou passar o caminho dentro dela estando sozinho
do que quando tem mais pessoas. Quando tem mais pessoas se torna mais fácil. Achei isso legal. Ó, essa azul aqui tá muito embolada, muito baixa. A gente quer a gente acredita num contato maior, né, entre vida e arte, entre arte e vida, né? Por isso que a gente também usa muitos elementos que são da nossa cultura e que já funcionam, né? A gente só tenta pegar essa potência de alguma coisa que já está ali e chamar de arte, mas a gente acredita que a arte também está nesses elementos, né, que estão aí na vida, no dia a dia também. E eu acho que convidar o público a estar junto, a participar, a ser parte, a fazer o trabalho, a partir de uma ideia de prazer, acho que principalmente nesse momento que a gente vive do país, onde a gente viveu uma fratura macro, né, com um golpe de Estado, a gente vive uma outra fratura macro com as censuras institucionais, e pior, a gente vive microfraturas, né? Quando as pessoas se sentem autorizadas a ir na porta do museu bater nos funcionários por causa de uma exposição que elas não concordam, ou tacar pedra, sabe? O discurso de ódio, né, fluindo, e o nosso trabalho, eu acho que vai na contramão disso tudo, fala de prazer, fala desse princípio potente do prazer, e como trabalhar isso como um agente político transformador, sabe? Então, tem esse lugar também. Eu acho que sempre pensando o prazer dentro dessa dimensão coletiva, né, e social, onde você precisa negociar o seu prazer com o meu, né? Ou o seu prazer depende do meu prazer também, né, para ele acontecer. Então, é uma noção coletiva desse prazer que precisa ser negociado e que precisa ser construído junto, né? E não esses discursos fundamentalistas que se colocam, né, alheios sempre ao outro, o outro está sempre de fora, né? Eu acho que a ideia da experiência coletiva é sempre a inclusão do outro, né? A inclusão da diferença, né? Daquilo que escapa a você, né? Aquilo que transborda e que é o coletivo, né? Porque quando está todo mundo igual, quando está todo mundo afinado, é uma orquestra, é um batalhão, né? É uma equipe, né? É um time, né? Mas não são dessas experiências coletivas que a gente está falando, né? A gente está falando de experiências horizontais, onde os indivíduos estão ali trocando dentro de um mesmo nível, não de uma meta que está sobre eles, né? Fora deles. Agora, como que se a gente der mais corda ali, ela não vai necessariamente ficar mais pra cá, né? Não. Se a gente puxar ela pra cá e soltar mais ali, ela não vai vir mais pro centro? Não, então, mas se a gente puxar ela mais pra cá e soltar ela mais pra cá, ela vai continuar... Mas aí ela vai começar a fazer assim, entendeu? A rede ela não vai ficar simétrica no balanço dela, ela vai começar a ficar para meio uma cadeia. O único elemento em comum que a gente tem é todos passaram pela Escola do Parque Lage, né, que é uma referência para a gente no Rio de Janeiro. Mas, fora isso, a gente foi se encontrando a partir de um desejo mesmo de criar esse lugar, essa possibilidade do lugar da criação coletiva, né? Acho que num primeiro momento ainda passava muito por uma tentativa de se juntar para criar possibilidades de exposição do trabalho, né, num momento bem mais complexo culturalmente, que havia muito menos iniciativas, muito menos instituições apoiando essa vontade, esse desejo dos artistas.
Mas muito rapidamente, desse lugar de vamos expor o nosso trabalho individual junto, passou a ser uma vontade de como que a gente pode realmente fazer um processo que seja coletivo do começo ao fim e que, de alguma forma, justamente anule e questione essa questão da autoria, né, que idolatra a genialidade do artista, mas em que essa autoria se dilua. Tanto é que a gente nunca se identifica individualmente, por exemplo. É sempre uma questão, né, principalmente nessas situações de entrevista, como se chama? Opa Vivará, não, mas como se chama? Opa Vivará. É uma afirmação, é um exercício. Eu acho que é realmente levar a experiência coletiva às últimas consequências, assim, é sempre aprofundar isso, né? Então, assim, é como o trabalho que a gente fez para a Bienal de São Paulo, que foi uma parceria com a cooperativa de catadores da Baixada do Glicério, né? Que é a galera que trabalha com reciclagem dentro de uma cooperativa, né? Porque hoje você tem muitas empresas que exploram esse mercado, né? Que é diferente das cooperativas que têm esse senso de comunidade, né? Esse senso do que é o interesse comum, né? E até um senso mais apurado da ideia da reciclagem, da ideia de ecologia, né? De uma ecologia que não é só uma ecologia verde dos passarinhos, mas uma ecologia social que envolve os passarinhos e as pessoas, né? É isso, assim, eles participam, eles ajudam a gente a construir o carrinho, né, a desenhar o carrinho, mas a desenhar também os conceitos do trabalho, né? E aí quando a gente conhece o China, que é um outro artista no Rio de Janeiro que trabalha também com resíduo, com reciclagem, né? Isso vai se conectando, né? E aí o Bispo, que é um dos catadores da Baixada do Glicério, que é um das nossas grandes pontes lá, ele estava aqui ontem na abertura, né, da exposição, e ele, na hora, ele viu as tampinhas e já conectou com a ideia, né? E aí já pensou em um intercâmbio do China, vir aqui para a Baixada do Glicério fazer um workshop de construção de instrumentos reciclados, sabe? Então, é como que essa rede também vai se formando, né? A gente também tem muitos amigos, parceiros mais até do Rio, mas alguns aqui de São Paulo, também trabalham com festas, né, que são uma outra dimensão dessa experiência coletiva e do prazer também, né, da música, da dança, desse momento que é um ativismo contra o trabalho, contra essa sociedade funcional que tem que ser sóbria, né, tem que ter suas 8 horas de descanso diário, essa coisa medicada, né? Então, assim, são várias dimensões da experiência coletiva que a gente vai o tempo inteiro aprofundando e costurando e desdobrando, né? É o nossa utopia, assim, um pouco o nosso sul, né? Nossa utopia. Nossa utopia.